Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcel, professor do curso Positivo. É um prazer tê-lo aí comigo e nessa aula vamos dar um assunto extremamente importante, um assunto que tem caído muito no Enem, que é circuito elétrico lá. Em circuito elétrico, geralmente no Enem, cai circuito simples, a associação em série e a associação de resistores em paralelo. Vamos explicar primeiro a associação de resistores em série. Bom, eu tenho uma associação em série aqui e repare lá, esta corrente aqui está circulando e ela não está se dividindo. Isso é uma característica da associação em série. E olha como é fácil. Se a corrente não se divide, a corrente que passa no resistor R1, no resistor R2 e no resistor R3 é exatamente a mesma. Marcelo, de onde vem essa corrente? Eu tenho um gerador aqui e esse gerador fornece uma diferença de potencial. Repare lá, um pouco vai para 1, um pouco vai para 2 e um pouco vai para 3. Então, o que é super importante em série? Em série, a corrente não se divide, a corrente é a mesma e a tensão total é a soma das tensões em cada resistor. Vamos seguir lá? Então, ó, a corrente é a mesma, I igual a I1, que é igual a I2, que é igual a I3, que é a constante. Essa corrente surge, como eu falei, devido à diferença de potencial, e o Enem gosta muito dessa frase, em série, a soma das tensões é a tensão total. Vocês lembram de uma relação de resistor URI? U igual a R vezes I. Eu vou usar essa relação aqui agora. R equivalente vezes I, R1 vezes I1, mais R2 vezes 2, mais R3 vezes 3. Qual é a vantagem em série? A corrente é a mesma. A corrente é constante. Então eu vou simplificar. Eu vou cortar esse I. Então repare lá. Cortando I, eu chego em R equivalente igual a R1 mais R2 mais R3. Marcelo, o que é o resistor equivalente? Resistor equivalente é um que tira os outros e provoca o mesmo efeito no circuito. Tipo assim, na tua casa tem chuveiro e televisão. Você tira esse aparelho e pega um aparelho que faz isso pelos dois. Você toma banho e assiste ao mesmo tempo. É lógico que não existe. É para facilitar no cálculo do exercício lá. Agora, nas minhas aulas lá do Positivo, eu gosto muito de mostrar na prática isso aí. Porque daí você não esquece nunca mais. E eu trouxe aqui para você uma associação de resistores em série. No caso da teoria ali, eu mostrei 3 resistores. Aqui eu trouxe 2 resistores. Então eu vou ligar aqui a chave. A corrente aqui, repare, ela não está se dividindo. Então a corrente aqui, aqui, aqui é exatamente a mesma. O que é super importante em série? A corrente tem que circular. Então o que acontece? Se essa lâmpada queimar, vai ficar aberto aqui. O que vai acontecer com a outra lâmpada? Responda lá. O que vai acontecer? A lâmpada vai apagar. Mesma coisa se eu fizer na outra. Tem cara que pensa assim, mas a corrente não passa primeiro aqui. Não existe passar primeiro a eletricidade. Corrente tem que circular, não interessa para onde. Então o que acontece? Se essa lâmpada queimar, com toda certeza, essa vai apagar também. Uma outra coisa super importante em série, que eu gostaria que você nunca esquecesse. Você tem aqui uma tomada, no caso do estúdio aqui, de 127 volts. E em série, a soma das tensões é a tensão total. Então, no caso aqui, essa lâmpada mais essa, juntas, recebem 127 volts. Essa lâmpada não tem 127 volts só para ela, ela recebe uma tensão menor. Então, com certeza, nesse meu exemplo, essa lâmpada está dando o brilho real dela? Com certeza não. A potência nominal aqui é 100 watts, com certeza a potência efetiva dela não é 100 watts, é menor que 100 watts. Tem aluno que fala assim, a minha casa é em série. Com certeza não é. Chuveiro queima, televisão apaga? É claro que não. Nossa casa é uma associação em paralelo. Como paralelo é a sua casa, vamos tomar muito cuidado e explicar muito bem a associação em paralelo. Repare pela tela a diferença básica de série e paralelo. Em série a corrente circulava e ela não se dividia. Em paralelo sai a corrente aqui do gerador, um pouco dessa corrente vai para o resistor 1, um pouco vai para o resistor 2 e um pouco vai para o resistor 3. Até escrevi isso para você lá. Primeiro, numa associação em paralelo, a tensão é exatamente a mesma. Na tua casa, chuveiro, televisão, todos os aparelhos têm a mesma tensão. Isso é a característica da associação em paralelo. Então, em paralelo, a tensão 1 é igual à tensão 2, é igual à tensão 3, que é o quê? Que é constante. Seguindo lá, I é igual a I1 mais I2 mais I3, a corrente se divide. Só que nós sabemos a relação, U igual a R vezes I. Então, se U igual a R vezes I é U sobre R. Então, o que vai acontecer?
U sobre R equivalente é igual a U1 sobre R1, mais U2 sobre R2, mais U3 sobre R3. Mas qual é a vantagem? A tensão é a mesma, a tensão é constante nos 3 resistores. Então eu posso simplificar. Simplificando, fica lá 1 sobre resistor equivalente é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Eu mostrei uma experiência agora de associação em série. Uma lâmpada queima, a outra apaga. Em paralelo, será que vai acontecer isso? Vamos ver essa experiência na prática agora? Então repare aqui, por um passe de mágica aqui no estúdio, eu tinha uma associação em série, desapareceu, e apareceu uma associação em paralelo. Como é bom gravar em estúdio, pessoal. Bom, então seguindo lá. Repare o que aconteceu. Até vou explicar melhor aqui. O que está acontecendo em paralelo? Quem que tem 127 volts? Só essa ou cada uma? Agora é cada uma. Então o que acontece? Essas lâmpadas são as mesmas da experiência passada em série. Só que a lâmpada tem 100 watts, 127 volts, e agora ela recebe 127 volts. Então o que acontece? O brilho dela agora é o brilho nominal. A potência efetiva dela é exatamente a potência nominal. Então ela está dando 100 watts. E o que é super importante? Em série, se uma queima, a outra apaga. Em paralelo, é claro que não. Se essa queima, com a outra não acontece nada. Se a tua casa tiver uma instalação bem feita, acontece justamente isso. Você desliga um aparelho e com o outro não acontece exatamente nada. Marcelo, se você inverter, bom, se eu queimar essa, a outra continua acesa do mesmo jeito lá. Eu acho que deu para ver bem a diferença em série e paralelo lá. Repare que na minha experiência eu trouxe 2 resistores. E geralmente na prova do Enem cai circuito simples. E geralmente são 2 resistores. Então eu vou ensinar você a ganhar tempo agora. Quer ver? Seguindo lá. Para 2 resistores em paralelo, podemos utilizar R equivalente, R1 vezes R2, sobre R1 mais R2. Marcel, isso é um macete? É claro que não. Aquela fórmula passada, 1 sobre R equivalente igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Se você tirar o mínimo e inverter, porque eu não quero 1 sobre R equivalente, eu chego em R1 vezes R2 sobre R1 mais R2, que a gente chama produto pelo tempo. Produto pela soma. Isso é para ganhar tempo. Produto pela soma, justamente para você ganhar tempo lá. Outra coisa que cai muito no Enem, para N resistores iguais em paralelo, teremos 1 sobre R em paralelo, igual a 1 sobre R, mais 1 sobre R, mais 1 sobre R, e vai ficar o quê? N sobre R. Tirando o mínimo lá, N sobre R, só que você tem que inverter aqui, ó, 1 sobre R. E fica R em paralelo, é R sobre N. Por exemplo, 10 ohms e 10 ohms em paralelo. Em vez de fazer produto pela soma, rapidamente pega um deles, divide por quantos tem. 10 por 2 dá 5 ohms. Imagina cair lá 4 resistores e 10 ohms em paralelo. 10 ohms, 10 ohms, 10 ohms, 10 ohms. Em vez de fazer um sobre e ficar até amanhã fazendo a questão, rapidamente pegue um deles e divida por quantos tem. 10 por 4, que no caso vai dar 2,5 lá. Isso é pura matemática lá. Outra coisa muito importante, pessoal, mas muito importante, já caiu no Enem várias vezes, é curto-circuito. O que é isso, curto-circuito? Ocorre curto-circuito quando uma ligação inadequada elimina o funcionamento de uma ou mais componentes do circuito. Então, repare muito agora na tela que eu tenho um circuito elétrico e eu coloquei um fio em paralelo com R2. Eu não estou fazendo curto geral, eu estou fazendo curto na lâmpada 2. O que é isso? Colocar um fio em paralelo em R2. O que acontece? Toda a corrente vai para R2, desculpe, para o fio, óbvio, e nenhuma corrente vai para R2. Sendo assim, R2 não vai acender. Tem aluno que pensa R2 vai queimar? Claro que não, simplesmente não recebe corrente. Porque aquele fio que eu coloquei é um fio praticamente ideal, a resistência praticamente é zero. E a corrente é espertinha, porque em R2 tem resistência, no fio não tem, a corrente vai toda pelo fio. Explica um pouco melhor, Marcelo, não tem problema. Numa associação em paralelo, a tensão é a mesma. Então, o que acontece? Se o fio tem resistência zero, U igual a R vezes I. A tensão de A até D tem que ser nula. Bom, se a tensão de A até D pelo fio tem que ser nula, de A até D pelo R2 também tem que ser nula. Mas se você usar URI
existe R2, por U dá zero. O que acontece? A corrente que passa por R2 tem que ser o quê? Tem que ser zero. Novamente, parece difícil, vamos ver essa experiência na prática. Voltamos aqui por passe de mágica novamente, numa associação em série. Eu tirei a associação em paralelo e agora a associação em série. E eu trouxe aqui um fiozinho mágico. E com esse fiozinho mágico, iremos fazer curto-circuito. Foi justamente o que eu expliquei para vocês agora há pouco. Eu vou colocar esse fio em paralelo com essa lâmpada. O que vai acontecer? Pense. Pense o que vai acontecer. Coloco aqui. A corrente pode passar pelo fio, que a resistência praticamente é zero. Vamos falar que é zero, fio ideal. E a lâmpada. Como a corrente é esperta, a corrente vai só pelo fio e essa lâmpada não acende. Tem aluno que coloca no vestibular, no Enem, a lâmpada queimou. Claro que não. Simplesmente ela não recebe corrente. E outra coisa muito importante, você reparou o que aconteceu com o brilho da outra lâmpada? Repare lá novamente. Ela brilha mais. Porque agora ela tem 127 volts só para ela. Por isso que o brilho dela mudou. Marcel, faça curto-circuito na outra lâmpada. Se eu fizer na outra lâmpada, acontece exatamente a mesma coisa. Numa dessas, você gostou dessa aula e vai falar, pô, eu quero fazer isso na minha casa. Não pode, né, pessoal? Tua casa é uma associação em paralelo. Quer dizer, pode, a vida é tua, né? Tá? Tua casa é paralelo. E aqui é uma associação em série. Então, eu fiz curto-circuito numa lâmpada em série. Se eu fizesse aqui, daqui até aqui, seria o curto geral, o curto perigoso. Na hora, podia queimar tudo isso aqui, cai a chave, né, que é o dispositivo de segurança aqui, que é o disjuntor, no caso lá. Legal, né? Bom, voltando lá, então. Questão que caiu no Enem, não se assuste, é uma questão no nível muito alto, mas eu tenho certeza que você vai entender. Considere a seguinte situação hipotética. Ao preparar o palco para a apresentação de uma peça de teatro, o iluminador deveria colocar 3 atores sob luzes que tinham igual brilho e os demais sob luzes de menor brilho. O iluminador determinou então aos técnicos que instalassem no palco 8 lâmpadas incandescentes com as mesmas especificações. Esse é o dado mais importante desse teste. A lâmpada L1 até a lâmpada L8, todas são iguais, têm as mesmas especificações. Interligadas em um circuito com uma bateria, conforme mostra a figura. Repare, 8 lâmpadas, o gerador, e ele quer 3 lâmpadas que tenham o mesmo brilho. Pessoal, nessa questão, não tem só associação em série e só associação em paralelo. Tem uma associação mista. E olha que bacana, 3 atores têm que ficar em lugares que a lâmpada tem o mesmo brilho. Então, como vamos calcular isso aí? Nessa situação, quais são as 3 lâmpadas que acendem com o menor brilho por apresentar igual valor de corrente fluindo nelas, sobre as quais deve-se posicionar os 3 atores? Quais são as 3 lâmpadas lá? Vou fazer o seguinte, vamos começar o exercício de trás para frente lá, e eu vou olhar a lâmpada 7 e a lâmpada 8. Repare que a lâmpada 7 e 8, a corrente não se divide nela. Se a corrente não se divide, a lâmpada 7 e 8 tem resistência R e R, e como elas estão em série, R mais R dá 2R. Mas o que acontece com a lâmpada 7 e 8, acontece com a lâmpada 5 e 6. R e R, 2R. A corrente em 5 e 6 é a mesma, somei as duas. A corrente em 7 e 8 é a mesma, série e série, fica 2R e 2R. 2R e 2R em paralelo, para ganhar tempo, em vez de fazer produto pela soma, rapidamente, pegue uma delas, divida por quantos tem. Então, se você pegar 2R por 2, vai dar R. O que eu vou fazer? Eu vou tirar a lâmpada 5, 6, 7 e 8 e vou achar uma lâmpada equivalente que substitui as 4, que vai dar quanto? R. Vamos lá, então? O circuito fica muito mais fácil de visualizar. Agora eu tenho a lâmpada 2, a 3, a lâmpada 4, e isso aqui não é uma lâmpada, é um resistor equivalente que substitui a lâmpada 5, 6, 7 e 8 e provoca o mesmo efeito no circuito. Agora repare, 4 e esse equivalente estão em série, a corrente não se divide. 2 e 3 estão em série, a corrente também não se divide. Marcel, para onde vai mais corrente? Uma coisa óbvia,
R, R, novamente 2R. R, R, novamente 2R. Então, a corrente que vai para 4 é igual à corrente que vai para 2 e para 3. Super importante, guarde muito isso que eu vou falar. Lâmpadas iguais, que é o que geralmente cai no Enem. Qual lâmpada vai brilhar mais? Se as lâmpadas são iguais, todas têm a mesma resistência. Vai brilhar mais quem tiver maior corrente. Neste caso, a lâmpada 4, 2 e 3 têm a mesma corrente e têm a mesma resistência. Com toda certeza, essas três lâmpadas terão o mesmo brilho. Quer ver? Até coloquei a fórmula aqui para ficar mais fácil. Potência igual a R vezes I ao quadrado. Todas as lâmpadas são iguais. Todas têm a mesma resistência. Se todas tiverem a mesma corrente, vão ter o mesmo brilho, a mesma potência, que no caso é a lâmpada 2, 3 e 4. Eu estou insistindo nisso. Lâmpadas iguais, a lâmpada que tiver maior corrente dissipa maior potência. Mas nesse teste ele quer 3 lâmpadas com o mesmo brilho. Então, vai ser a lâmpada L2, a lâmpada L3 e a lâmpada L4. Pessoal, super fácil. Uma questão do nível médio para alto, a nível de prova do Enem, mas eu tenho certeza que você entendeu lá. Vamos ver outra questão agora. Considerando a associação de lâmpadas no circuito abaixo, determine. Eu tenho 3 lâmpadas, iguais novamente, que é o que mais cai no Enem. R1, 2 ohms, R2, 2 ohms e R3, 2 ohms. Só que agora, novamente, eu tenho um pedaço em paralelo, que é a lâmpada 2 e a lâmpada 3, e isso em série com a lâmpada 1. Iremos fazer várias perguntas agora e vamos matar esse teste e qualquer teste que caia sobre isso no Enem. Primeiro, qual lâmpada brilha mais? Eu falei para você agora, lâmpadas iguais, brilha mais quem tiver maior corrente. Vamos calcular essa corrente? Cálculo da resistência equivalente. R1 é 2 ohms, e aquele 2 ohms e 2 ohms, que é o R2 e o R3, estão em paralelo. Pega um deles, divide por quantos tem? 2 e 2, deu 1. Agora, o R1 com o resistor em paralelo, eles estão em série. Somando os dois, vai dar o quê? Vai dar 3 ohms. Achei o resistor equivalente. Por que o resistor equivalente? Eu quero descobrir a corrente. Então, o primeiro passo, acho o resistor equivalente. Segundo passo, cálculo da corrente. Usaremos a relação U igual a R vezes I. A tensão total é 30 volts. O R equivalente é 3 vezes I. E a corrente vai dar 10 amperes. Quando eu calculei a corrente, isso é super importante, eu usei o resistor equivalente. Eu achei a corrente quando ela não se divide. Então, é a corrente que passa no R1. Essa é 10 amperes. Dela vai se dividir. Como R2 e R3 são iguais, que é o que geralmente ocorre no Enem, vai 5 para cima e 5 para baixo. Lâmpadas iguais. Quem recebe mais corrente? A lâmpada 1? Com certeza a lâmpada 1 brilha mais. Agora, você me conhece, sabe que eu adoro provar o que eu falo. Vamos ver essa experiência na prática? Então, repare aqui. Eu tenho a lâmpada R1, R2 e R3. Liguei. A lâmpada R1 está brilhando mais. Por quê? Porque a corrente aqui é maior que a corrente nessas duas aqui. No caso do nosso teste, aqui é 10 amperes, 5 amperes e 5 amperes. Legal, né? Seguindo o teste lá, letra B. O que acontece se R1 queimar? E novamente vamos ver na prática isso aí. Está tudo aceso e essa lâmpada vai queimar. Eu falei para vocês, corrente tem que circular. Se a corrente tem que circular e ela não consegue passar por aqui, não vai passar por aqui e nem por aqui. Então, o que acontece? Se essa lâmpada queima, com toda certeza, responda antes que eu, R2 e R3 apagam. Quer ver? Foi justamente o que aconteceu. Tranquilo, né? Então, respondendo a nossa questão, L2 e L3 apagam. Agora, a letra C talvez seja mais difícil, mas se você entender, você nunca mais erra esse assunto aí. O que acontece se R2 queimar? Pessoal, o circuito é outro. Aliás, a dica que eu dou para vocês, qualquer coisa que o cara faça, coloque uma lâmpada, tire uma lâmpada, queime uma lâmpada, faça um curto-circuito, calcule a nova resistência equivalente. Por que a nova resistência equivalente? Porque vai mudar a corrente. E em cima da corrente você consegue perceber qual lâmpada brilha mais. Primeiro passo, então, é calcular a resistência equivalente. R equivalente, R1 mais R3. Cadê o R2? R2 queimou.
R1 mais R3 vai dar 4 ohms. Eu vou mostrar daqui a pouco, se você queimar R2, R1 e R3 a corrente é a mesma, a corrente não se divide. Por isso que para achar o resistor equivalente, eu somei 2 mais 2, que deu 4. Cálculo da nova corrente. U de A até B, R equivalente vezes I. A tensão não mudou, a tensão continua 30 volts. E o resistor equivalente, 4 vezes I. E a nova corrente vai ser 7,5 amperes. O legal é mostrar isso. Então, 10 amperes, 5 amperes, 5 amperes. Tem aluno que pensa, Marcel, se essa queimar, vai continuar 10 amperes aqui? Eu insisto com vocês, claro que não. Vai mudar o resistor equivalente? Nós já calculamos. Então, queimei essa aqui, o brilho dessa diminuiu. Porque era 10 amperes, passou a ser 7,5 amperes. E aquilo que eu falei, R2 e R3 estão em série. Então, se aqui passa 7,5, aqui passa 7,5. E como na minha experiência aqui, essas lâmpadas têm a mesma resistência, elas têm exatamente o mesmo brilho. Tem aluno que fica tentando decorar, então essa brilha mais, essa brilha menos. Eu insisto, não decore, entenda a física. O legal de física é entender. Mudou qualquer coisa no circuito, acha a nova resistência equivalente. Achando a nova resistência equivalente, acha a nova corrente, que você nunca erra o teste lá. Seguindo, L1 e L3 ficam acesas com correntes de 7,5 amperes cada uma. Letra D. O que acontece se R2 e R3 queimarem? Tenho toda a certeza do mundo que você já sabe o que vai acontecer. Estava tudo aceso novamente. Essa vai queimar, essa vai queimar. Brilha mais ou brilha menos? Você deve estar pensando, Marcel está louco, não vai brilhar. Lógico que não vai brilhar. Porque se essa queima e essa queima, ficou aberto aqui, ficou aberto aqui. Como a corrente não consegue circular, essa vai apagar. Queimei, desculpa, está um pouquinho quente, e o que acontece? Essa lâmpada apagou. Super tranquilo? E o nosso último item dessa questão é o que ocorre se for provocado um curto-circuito em R1. Pessoal, nós vamos pegar a experiência, né? E vamos fazer um curto-circuito nessa lâmpada. Aquele fiozinho que eu usei agora há pouco. Quem está entendendo bem a aula? Essas vão ficar com o mesmo brilho? É claro que não. Fiz um curto? Você já sabe que essa lâmpada não acende. Então essa resistência morreu. Vai mudar a resistência equivalente do circuito? Responde lá. Mudando a resistência equivalente, muda a corrente. Mudando a corrente, vai mudar o brilho das duas. Quer ver? Vamos fazer direto aqui já. Olha só. Vou fazer o curto-circuito aqui. Olha a diferença. Elas estão dando brilho real, elas estão sozinhas em paralelo, cada uma recebe 127 volts. Notem que essa apagou e as duas dão o brilho real. Só que eu quero calcular a corrente que passa em cada uma. Vamos calcular então? Então, olha só. Cálculo da nova resistência equivalente. Então, o que aconteceu? Você viu na prática aí? O R1, ele não queima, mas ele não interessa mais, porque a corrente não está indo por ele, a corrente está indo pelo fio. Um pouco da corrente vai para o R2, um pouco da corrente vai para o R3. R2 e R3 em paralelo, já calculamos, 2 ohms e 2 ohms, dá 1 ohm. R1 não existe mais, então ficou só 1 ohm. Então, cálculo da nova corrente, usando o URI novamente, a tensão nunca mudou, a tensão é a mesma aqui na experiência, é 30, R equivalente a 1 vezes I. Cuidado, cada lâmpada fica com 30? Não. Nós calculamos com o resistor equivalente, é quando a corrente não se divide. Tudo bem? O que vai acontecer agora? 30 amperes não se divide, mas quando passa por R2 e R3, ela vai se dividir. Então, vai 15 amperes para cada uma. Então, qual é a resposta aí? L2 e L3 ficam acesas, cada uma com 15 amperes. Cerquei tudo aqui, caiu o circuito, série, paralelo no Enem, você mata com certeza. E antes de acabar essa aula, eu queria dar uma dica extremamente importante para você. Existem fórmulas de potência para resistor, PUI, potência igual a R vezes I ao quadrado, e potência igual a O ao quadrado sobre R. O aluno sempre me pergunta em sala, Marcel, potência e resistência são grandezas diretamente ou são grandezas inversamente proporcionais? Depende.
Você só pode falar que duas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais se uma outra grandeza for constante. Isso é super importante. Então, repare aqui, no caso da nossa aula. Potência e resistência, foi o que eu perguntei agora, diretamente ou inversamente proporcionais? Vamos analisar em série. Em série, potência é R vezes I ao quadrado. Só que em série a corrente não se divide, então a corrente é a mesma. A corrente é constante. Se a corrente é constante, esse está em cima, esse está em cima. Grandezas diretamente proporcionais. Por quê? Porque o I é constante. Então, o que vai acontecer? Aumenta a resistência, dissipa mais potência. Então, eu escrevi isso para você. Se I é constante, a potência elétrica é diretamente proporcional à resistência elétrica. Ou seja, o resistor de maior resistência vai dissipar mais potência. Ah, Marcelo, entendi. Potência e resistência sempre são grandezas diretamente proporcionais? Claro que não. Só quando a corrente é constante. E isso não acontece em paralelo. Então, repare em paralelo. U ao quadrado sobre R. Em paralelo, essa tensão é a mesma para cada resistor. Então, a tensão é constante. O que sobra aqui? Potência e resistência, um em cima e um embaixo. Então, agora são grandezas inversamente proporcionais. Repare lá. Se U é constante, a potência elétrica é inversamente proporcional à resistência elétrica. Ou seja, o resistor de maior resistência vai dissipar menos potência lá. Eu acho que você entendeu super bem essa aula. Falou em brilho de lâmpadas. O que você faz? Calcule a corrente. Você pode até calcular qual é a potência efetiva de cada lâmpada, mas geralmente não precisa. Só conceitualmente, como eu fiz, você mata a questão. Pessoal, foi um grande prazer, muito obrigado, sucesso total no Enem. Eu tenho certeza que, se cair esse assunto acabou para você e você vai matar mais uma questão. Um abraço.